Cumprimento a todas e todos e uma alegria estar aqui nessa mesa paritária. Soníria, né? Cumprimento a Soníria, está certo? Não errei o nome. E a desembargadora Nilsoni também, pelo convite, né? Uma alegria estar aqui. Eu tenho muito falado, André e eu falamos sobre isso há muitos anos, né, André? E essa fala nossa, mediação, conciliação, ela já vem de muito tempo, antes ainda da Infam começar a se estabelecer, porque o Conselho Nacional de Justiça nos convidou, na época, André e eu, nós fazíamos a capacitação de juízes em formação de mediação, tudo bom? Bem, né, Vitor? Principalmente juízes de juizados especiais à época. Então, ensinar um pouquinho juízes sobre conciliação e principalmente ensinar juízes a não julgar, né, André? Foi um processo interessante, porque como é que você vai trabalhar com magistrados forjados na cultura do litígio, na cultura da guerra? E aí esse era um grande desafio. E a gente fez esse desafio, aí em seguida a Infam começou a se estruturar e aí nós passamos a fazer então esses cursos pela Infam. Mas então há muitos anos então nós trabalhamos nessa área. Eu gosto sempre de pensar que talvez seja necessário neste momento histórico que nós estamos vivenciando, de inteligência artificial, de avanços tecnológicos muito rápidos, né? Quando o Kina disse que o professor dele falou que a cada 5 anos todo o conhecimento que se tinha naquele momento era maior do que todo o conhecimento até então adquirido, hoje é minutos, segundos, né? A inteligência artificial tá correndo de uma maneira avassaladora, Einstein tinha uma ideia que ele dizia assim, fazer a mesma coisa e tentar resultados diferentes é sinônimo de insanidade. E eu acho que faz sentido isso para vocês? Parece que sim. Depois a gente entra na modernidade líquida ou na pós-modernidade, como diz o Boaventura de Souza Santos, e a gente encontra outros desafios. Harari também traz algumas ideias dessa modernidade líquida que escapa nas nossas mãos. Nós não temos nenhuma segurança de que se nós fizermos diferente, nós vamos encontrar melhores resultados. Veja lá onde que nós estamos então. Se de um lado, se eu fazer a mesma coisa e tentar encontrar resultados diferentes é sinônimo de insanidade, agora, na pós-modernidade, nessa modernidade líquida, eu não tenho nenhuma garantia que se eu fizer diferente eu vou encontrar melhores resultados. E fica uma pergunta no ar. O que nós fazemos? O que vocês acham? A única resposta que tem me parecido é aplicar a primeira lei de Newton. Sair da inércia. Alguma coisa tem de ser feita. Nós estamos num evento aqui que pensa as questões de fraternidade, de espiritualidade, no sentido mais amplo, independente de religião, mas no sentido mais amplo. Que Deus seja conosco, né, nesse momento, e a expressão Deus seja, seja mesmo, que Deus seja conosco. Não Deus esteja conosco transitoriamente, que Deus seja conosco o tempo todo, como magistrados, como pessoas responsáveis por encontrar solução pacífica para as controvérsias. E se não for possível a solução pacífica, que advenha uma sentença com sentimento, com humanidade. Eu posso dominar a técnica, Jung, eu posso dominar todas as técnicas, a inteligência artificial, um ser humano em face de outro ser humano é conexão. Eu não acredito em mediação online, conciliação online, ok, ainda aceito conciliação, códigos binários que vão raciocinar, eles armazenam dados melhor do que nós outros seres humanos, eles computam melhor os dados, dão respostas mais efetivas dentro de um código binário. Mas quando se trata de relacionar-se com outros seres humanos, tem a menor condição de haver qualquer máquina que possa nos substituir.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome. Veja que interessante que nós estamos falando de necessidades básicas. Se pegarmos Maslow, necessidades físicas, como comer, beber. E nós estamos falando de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O juiz, primeiro ano de faculdade, eu escutei um professor lá, Coquina, dizendo assim: o juiz substitui a vontade das pessoas, aplica a lei ao caso concreto, vírgula, e faz justiça. Eu falei, é isso que eu quero da minha vida. Eu substituo a vontade das pessoas, aplico a lei e faço justiça. Que lindo, isso é maravilhoso, eu quero ser juiz. Depois, em 1989, eu passei no concurso e assumi como juiz. E aí eu comecei a... Mas eu não via alegria nos olhos das pessoas. Eu não via esse sentimento de justiça que existe entre cada cidadão. Todos aqui na microsociedade desta sala, que tem preconceitos, que tem valores diferenciados nessa sala, temos valores de justiça. Da concepção do ministro mais inteligente, mais capaz, da concepção das pessoas que estão aqui nos atendendo, trazendo lá o nosso café, servindo uma água, cuidando do aparelho. O sentimento de justiça, esse existe em cada cidadão. E aí, nós temos uma cultura, Pierre Bourdieu fala, que existe um campo e existe um hábitos. E dentro desse campo judiciário, e num sentido mais amplo, no campo jurídico, existe a cultura do litígio muito arraigada, a barra dos tribunais, as nossas vestimentas, a nossa forma de comunicação hermética, tudo isso a trazer uma concepção pautada na cultura do litígio. O próprio nome daquilo que remunera os advogados é um nome da guerra, sucumbência. Para que o advogado seja remunerado pelos seus serviços, ele precisa que o outro sucumba. Sucumbência. Sucumba. Então, para que eu ganhe, é preciso que o outro sucumba. Essa é a terminologia do direito. E muitos avanços aconteceram. O que acontece hoje é que nós não temos mais álibi algum. Antigamente, se dizia o seguinte: o juiz está adstrito aos limites do pedido, eu não posso dar mais nem menos. E era assim, eu não posso julgar nem a mais nem a menos do que foi pedido. Quando em uma audiência, algumas vezes as pessoas falavam sobre alguma coisa, para, isso não está nos autos. Isso não está nos autos. Se eu tivesse aquele iluminadorzinho laser, eu ia iluminar e aparecer uma bolinha verde aqui atrás. Eu falo verde por causa do Curitiba, tá, Coquina? Uma bolinha verde, eu não vou falar vermelha, porque senão vai lembrar do teu Atlético. Daí eu ponho uma bolinha verde aqui atrás, aparece e eu finjo com vocês. Vocês estão enxergando a bolinha vermelha? Digam que estão, ok? Vocês estão enxergando uma bolinha verde aqui? Sim. Tá. O que está iluminado está no mundo. O que não está iluminado não está no mundo. Quem está nos autos de processo está no mundo. Quem não está nos autos de processo não está no mundo. Vocês concordam com isso? Poder judiciário. Aquilo que dá nome a poder judiciário é poder de julgar. Poder de julgar. Faz sentido. Faz sentido. Para que eu julgue, preciso de premissas inafastáveis do pedido de uma contestação. Na área do direito penal, preciso de uma denúncia, preciso de uma defesa. A prova vai se concentrar sobre os pontos controvertidos, sobre os quais ela incide, e vai fundamentar uma decisão do magistrado. Ok. Quando eu falo de soluções consensuais, tudo interessa. E eu amplio e ilumino toda essa sala, saio da bolinha verde e ela passa a iluminar toda essa sala. Passa a iluminar todo o setor de clubes, aqui de Brasília, passa a iluminar Brasília e o Distrito Federal, e passa a iluminar o Goiás também, e passa a iluminar o Brasil. E eu diria que a mediação e a solução pacífica das controvérsias, as práticas restaurativas, passam a iluminar o mundo. E tudo interessa, porque o ser humano é complexo. Nós não somos mediadores de conflitos, somos mediadores de relações humanas, e o ser humano é complexo. E aí eu trago o Sol de Platão, e eu digo que tudo interessa.
Não me interessa mais a lide, aquele fragmento do conflito que foi submetido à apreciação do Poder Judiciário. Agora me interessa, sim, necessidades, interesses, sentimentos. E eu vou tratar com seres humanos para encontrar aquilo que a Constituição da República, o ministro Reinaldo disse, somos comprometidos com a solução pacífica das controvérsias. É esse o princípio unificador, é esse o propósito do Brasil, ainda que não tenha força normativa direta, como tem as normas constitucionais regulares, mas é um indicativo fundamental e que vem consolidada como princípio na Constituição da República, princípio da pacificação. Alguém vai levantar a mão e vai dizer, peraí, princípio da pacificação existe na Constituição da República Brasileira para relações internacionais. Ah, ok. Então, significa que o Constituinte brasileiro diz, para as relações internacionais, princípio da pacificação, para as relações internas, guerra, briga. Faz sentido isso? Não faz sentido. Então, o princípio pacificador, princípio unificador, a partir de um fundamento antropológico comum, que está no artigo 1º, que é a dignidade da pessoa humana, que é esse supra-princípio, é que tem que acontecer. Solução pacífica das controvérsias. Esse é o nosso princípio. E aí vem o Código de Processo Civil, vem a Lei de Mediação, agora todos voltados a dar concretude àquilo que é o princípio da pacificação. Todos advogados, juízes, promotores de justiça, o próprio Estado é comprometido com a solução pacífica das controvérsias. Todos devem tentar a solução pacífica das controvérsias. E por exceção à regra, caso isso não seja possível, que advenha uma solução rápida, efetiva, no tempo razoável, como diz a Constituição da República. Mas a decisão judicial, ela não deve ser a regra. Vou para os Estados Unidos, eu encontro 95% de soluções consensuais e 5% de soluções adjudicadas. Índices de conciliação no Brasil, 12, 13, 20, algumas vezes. Pego o relatório Justiça em Números, vou encontrar um pouquinho mais, um pouquinho menos, na Justiça do Trabalho, algumas vezes um pouquinho mais, nos juizados especiais, mas os índices são muito pequenos comparativamente a outros países. Será que desses 84 milhões de causas, só 13%, 14%, 15% ou até 20%, só isso, são resolvidos por métodos consensuais? Todos os restantes, todo o restante numérico desse número, precisaria desse julgamento? Eu não sei, mas eu ponho esse ponto de interrogação. Será que nós precisamos julgar tanto? Por isso que eu disse que André e eu, quando nós começamos, nós ensinávamos o juiz a não julgar. E era um grande desafio. Principalmente porque ninguém mais parcial do que o juiz no momento do julgamento. No momento do julgamento, ninguém mais parcial do que o juiz. Julgo, condeno, determino. Mas até o julgamento, ninguém deve ser mais imparcial do que o juiz. Não pode fazer avaliações informais. O juiz não pode trazer suas crenças e os seus valores, por isso você fala em neutralidade, o que é quase impossível, mas eu diria que ainda assim eu tenho que me comprometer a trazer isso. Falei da microsociedade que existe dentro desta sala de aula, aqui hoje, da IFAM. Aqui existem todos os valores, nós temos nossos valores. Mas eu, como magistrado, se eu tiver de julgar, eu vou ter que me conscientizar de que, a partir dos meus valores, das minhas crenças, eu não posso fazer com que eles se sobreponham àquilo que é o interesse das pessoas.